Bem-vindo às Histórias de Ninar, onde grandes pensadores se tornam histórias para entender o mundo e a nós mesmos. Esta noite, vamos conhecer a mulher que amou um nazista, fugiu do Holocausto 3 vezes e descobriu que o mal não precisa de monstros, apenas de pessoas normais que param de pensar. Jerusalém, 11 de abril de 1961. Numa sala de tribunal superaquecida, centenas de pessoas observam uma cabine de vidro à prova de balas. Dentro dela, um homem de 55 anos, magro, calvo, óculos de aro grosso, terno cinza mal ajustado. Parece contador aposentado, professor de ginásio, funcionário público entediado. Adolf Eichmann, o homem que organizou a logística do transporte de milhões de judeus para campos de extermínio, está sendo julgado. Entre os observadores, uma mulher judia de 54 anos toma notas meticulosamente num caderno. Hannah Arendt veio como correspondente da revista The New Yorker. Esperava encontrar monstro sádico, demônio ideológico, fanático transbordando ódio. Mas quando Eichmann fala, ela ouve clichês burocráticos, desculpas administrativas, obediência cega. Ele não é monstro, é medíocre. E essa descoberta a destruirá profissionalmente e mudará para sempre como entendemos o mal. Mas há ironia brutal nessa cena. Hannah, refugiada que fugiu dos nazistas, sobrevivente que perdeu amigos e familiares no Holocausto, carrega segredo que poucos sabem. Aos 18 anos, ela amou apaixonadamente Martin Heidegger, filósofo alemão que depois se tornaria nazista convicto, reitor universitário que usaria suástica no braço. Como alguém que sofreu nas mãos do regime, perdoa o homem que o apoiou. Como intelectual rigorosa, analisa friamente o mal que quase a matou. Esta noite, vamos seguir a jornada de Hannah Arendt, mulher que transformou o trauma pessoal em ferramentas conceituais para entender totalitarismo, que cunhou o termo banalidade do mal, que nos ensinou que democracias não morrem por golpes violentos, mas por normalização gradual do inaceitável. E vamos descobrir por que, em 2026, com autoritarismos ressurgindo globalmente, suas ideias nunca foram tão urgentes. Königsberg, Prússia Oriental, 14 de outubro de 1906. A mesma cidade onde Immanuel Kant nasceu e morreu sem nunca ter saído. Numa família judia assimilada, secular, educada, nasce Johanna Arendt, que todos chamarão de Hannah. Seu pai Paul é engenheiro, mãe Marta vem de família rica de comerciantes. São judeus apenas por herança, não por prática religiosa. Lenin, Goethe, Schiller falam alemão impecável, veem-se como alemães que acontecem ter ancestrais judeus. Quando Hannah tem 7 anos, seu pai morre de sífilis terciária, após longa doença que o deixou progressivamente demente. Marta cria a filha sozinha, com rigor intelectual e liberdade emocional paradoxais. Estimula a leitura obsessiva, compra qualquer livro que Hannah peça, não importa quão adulto ou complexo. A menina devora filosofia, poesia, história. Aos 14 anos, lê Kant. Nada fácil, mesmo para adultos. Aos 15, Kierkegaard, o filósofo dinamarquês da angústia existencial. Hannah é aluna brilhante, mas impossível. Questiona professores publicamente, recusa aceitar autoridade sem justificativa, é expulsa de escolas por insubordinação. Marta não a pune. Manda estudar sozinha, depois presta exames como aluna externa. Hannah aprende lição que a acompanhará. A autoridade não é automática. Precisa ser conquistada por mérito. Em 1924, aos 18 anos, Hannah entra na Universidade de Marburg para estudar filosofia e teologia. E ali, na primeira semana de aulas, conhece o homem que marcará sua vida de formas que ela ainda não pode imaginar. Martin Heidegger tem 35 anos, é casado, pai de 2 filhos, já famoso na Alemanha como filósofo revolucionário, trabalhando em obra que mudará a filosofia do século XX, Ser e Tempo. Heidegger é magnético, alto, olhos penetrantes, voz hipnótica. Ensina filosofia não como cadáver de ideias mortas,
mas como urgência existencial viva. Suas aulas lotam. Hannah, sentada na primeira fileira, é capturada instantaneamente. Ela é jovem, judia, mulher numa universidade dominada por homens, brilhante demais para ser ignorada. Ele percebe e começa a faire secreto, conduzido em sigilo absoluto. Encontros em seu escritório após as aulas, caminhadas em florestas afastadas, cartas trocadas que ela guardará a vida toda e ele destruirá sistematicamente. Heidegger a trata como amante escondida, proibida. Nunca a assume publicamente, nunca cogita deixar a esposa. Hannah escreve cartas desesperadas, implorando clareza, definição, futuro. Ele responde com evasivas filosóficas ou não responde. Em 1926, após 2 anos de tormento emocional, Heidegger termina brutalmente. Manda Hannah embora. Sugere que continue estudos em Heidelberg com Karl Jaspers, outro filósofo famoso. É rejeição completa, abandono frio. Hannah vai para Heidelberg carregando ferida emocional que nunca cicatrizará totalmente. Mas em Heidelberg, sob orientação de Jaspers, homem decente que a trata com respeito intelectual e humano, Hannah floresce academicamente. Completa doutorado em 1929, com tese brilhante sobre conceito de amor em Santo Agostinho. Casa-se com Günther Stern, filósofo também. Mas casamento é desastre emocional desde o início. Ambos brilhantes demais, competitivos demais, feridos demais. Hannah sempre foi a política. Filosofia para ela era questão existencial pessoal, não engajamento social. Mas em 1929 conhece Kurt Blumenfeld, líder sionista alemão, que a convence de que ser judia não é apenas acidente de nascimento, mas identidade que carrega responsabilidades. Hannah começa relutantemente a se politizar. E então o mundo desmorona. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler assume como chanceler da Alemanha. Em 27 de fevereiro, o Reichstag, parlamento alemão, pega fogo em incêndio que nazistas culpam comunistas e usam como pretexto para suspender liberdades civis. Em março, primeiros campos de concentração abrem para prisioneiros políticos. Em abril, boicote oficial a negócios judeus começa. E Martin Heidegger, o ex-amor de Hannah, adere ao partido nazista. É nomeado reitor da Universidade de Freiburg. Faz discurso de posse elogiando Hitler, veste suástica no braço, assina decretos expulsando professores judeus. Hannah lê nos jornais, incrédula. O homem que a ensinou a pensar sobre ser e tempo escolheu regime que nega ser humano a milhões. Hannah, trabalhando secretamente com organizações sionistas, coletando evidências de propaganda antissemita, é presa pela Gestapo. Interrogada durante 8 dias. Libertada por falta de provas. E porque, ironicamente, o oficial que a interroga foi seduzido por sua inteligência e a deixou ir. Mas Hannah entende. A Alemanha não é mais lar. É armadilha mortal. Em 1933, ela e a mãe fogem ilegalmente para a França através das montanhas, sem documentos, sem dinheiro, sem plano. Paris vira lar temporário, cidade de refugiados alemães desesperados, judeus exilados, intelectuais arrancados de suas vidas. Hannah trabalha com organizações que salvam crianças judias da Alemanha. Vive sem documentos legais. É apátrida oficial. Em 1936, conhece Heinrich Blücher, alemão ex-comunista, ex-espartaquista, combatente de rua que lutou contra nazistas na Alemanha antes de fugir. Ele é o oposto de Heidegger. Não é filósofo acadêmico, não tem diplomas, mas é inteligente, leal, emocionalmente presente. Hannah se apaixona. Desta vez, é amor maduro, recíproco, adulto. Casam-se em 1940. Mas em maio de 1940, exército alemão invade França. Em semanas, Paris cai. Governo francês de Vichy, colaboracionista nazista, prende estrangeiros inimigos. Eufemismo para refugiados judeus alemães.
Hannah é levada para campo de internamento de Gurs, no sul da França. Campo de mulheres, barracas de lona, lama, fome, frio, guardas franceses que obedecem alemães. Quando França colapsa completamente, Hannah escapa no caos. Reencontra Heinrich, conseguem vistos de emergência para Estados Unidos através de Varian Fry, jornalista americano que salva milhares de refugiados. Cruzam Pirineus a pé, chegam a Lisboa, embarcam em navio para Nova York. Em maio de 1941, Hannah chega à América, seu terceiro exílio. Tem 34 anos e perdeu tudo 3 vezes. Nova York, nos anos 1940, é cidade de refugiados europeus. Hannah trabalha em empregos humilhantes para sobreviver. Editora júnior, secretária, tradutora. Aprende inglês lendo obsessivamente, escrevendo artigos, forçando-se a pensar numa língua que não é sua. A pronúncia nunca será perfeita. Sotaque alemão forte a acompanhará para sempre. Mas intelectualmente ela floresce. Círculo de refugiados europeus em Nova York, Walter Benjamin morto em fuga, Theodor Adorno, Hannah's mentor Jaspers por correspondência, Hannah mesma tenta entender como a Alemanha, país de Goethe e Beethoven, produziu Hitler, como isso aconteceu. E pergunta ainda mais assustadora, pode acontecer novamente? Durante uma década, entre 1941 e 1951, Hannah trabalha em livro monumental. Em 1951, publica The Origins of Totalitarianism, Origens do Totalitarismo. 600 páginas densas, eruditas, analisando com frieza cirúrgica como o nazismo alemão e stalinismo soviético aconteceram. A tese é radical e controversa. Nazismo e comunismo soviético não são opostos ideológicos. São gêmeos estruturais. Ambos totalitários. Ambos destroem espaço político plural. Ambos reduzem seres humanos a categorias descartáveis. Ambos usam terror como ferramenta de governo. Esquerda e direita odeiam o livro. Esquerda porque equipara Stalin a Hitler. Direita porque analisa nazismo como sistema racional, não aberração irracional. Mas o livro é sucesso imenso. Hannah, aos 45 anos, vira autoridade global sobre totalitarismo. Leciona em universidades prestigiadas. New School for Social Research, Princeton, Chicago. Escreve sobre Revolução Húngara de 1956, sobre crise de refugiados pós-guerra, sobre filosofia política. É intelectual pública respeitada. E então, em maio de 1960, notícia espetacular. Adolf Eichmann, o homem que organizou logística do Holocausto, foi capturado pelo Mossad israelense em Buenos Aires, onde vivia sob identidade falsa. Será levado a Israel para julgamento. O mundo judeu explode em celebração e sede de justiça. The New Yorker pergunta a Hannah se quer cobrir o julgamento como correspondente. Ela aceita. Em abril de 1961, voa para Jerusalém pela primeira vez na vida. Entra na sala do tribunal. Vê Adolf Eichmann na cabine de vidro. Durante semanas, Hannah observa. Eichmann testemunha, é interrogado, confrontado com documentos assinados por ele, ordenando deportações de milhares. E Hannah percebe algo que a perturba profundamente. Ele não é monstro sádico. Não transborda ódio ideológico. Não demonstra fanatismo. É burocrata. Fala em clichês administrativos. Diz que cumpria ordens, que fazia seu trabalho eficientemente, que não tinha autoridade para questionar superiores. Quando confrontado com horrores que organizou, responde com um jargão burocrático vazio. Ele nunca, nem por um segundo, parece ter refletido moralmente sobre o que fazia. Apenas se perguntava: estou fazendo meu trabalho bem? Estou cumprindo ordens corretamente? Hannah percebe. Eichmann não é exceção. É regra. Mal radical não precisa de monstros. Precisa de pessoas comuns que param de pensar, que obedecem sem questionar, que fazem seu trabalho sem reflexão moral. Ela cunha termo que a assombrará: a banalidade do mal. Em 1963, publica Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal.
e o inferno se abre. Porque Hannah não apenas analisa Eichmann. Ela faz perguntas terrivelmente desconfortáveis. Por que Judenrecht, os conselhos judaicos que nazistas forçaram a administrar guetos, cooperaram? Por que líderes judeus, sob coação brutal, ajudaram a elaborar listas de deportação? Ela não os culpa moralmente. Entende coerção impossível, mas pergunta: cooperação, mesmo sob tortura, facilitou o genocídio? Comunidade judaica global explode em fúria. Acusam Hannah de culpar vítimas, de trair o povo judeu, de minimizar o Holocausto ao chamar Eichmann de banal. Sinagogas a denunciam. Amigos de décadas rompem amizade. Organizações judaicas que ela ajudou nos anos 1930 a repudiam publicamente. Gershom Scholem, estudioso da Cabala e amigo de Hannah desde anos 1930, escreve carta pública devastadora. Você não tem amor pelo povo judeu. Hannah responde com frase que define sua filosofia. Nunca em minha vida amei qualquer povo ou coletivo. Eu amo apenas pessoas individuais. O isolamento é brutal. Ela perde convites para conferências, publicações, recusam artigos, é atacada em jornais. Mas não recua. Não se desculpa. Continua lecionando, escrevendo, argumentando que entender mal banalmente humano é o único modo de preveni-lo. E continua vivendo com um paradoxo que ninguém entende. Em 1950, durante a primeira viagem à Alemanha pós-guerra, Hannah visitou Martin Heidegger. Ele estava em desgraça acadêmica, desnazificado, proibido de lecionar temporariamente, reputação manchada. Nunca se desculpou publicamente por nazismo. Nunca admitiu erro moral. E Hannah o perdoou. Retomaram amizade intelectual, correspondência filosófica. Em 1969, quando Heidegger é viúvo e velho, Hannah o visita novamente. Conversam sobre filosofia, sobre ser e tempo, sobre pensamento. Não sobre traição, não sobre suástica que ele usou, não sobre Hannah fugindo enquanto ele celebrava regime. Por que ela perdoou? Nunca explicou completamente. Talvez porque amor aos 18 anos deixa marcas que lógica não apaga. Talvez porque entendeu que Heidegger também foi banal em seu mal. Não monstro ideológico, apenas oportunista acadêmico que escolheu carreira sobre princípios. Talvez porque perdoar foi ato de liberdade pessoal, não julgamento moral universal. Mas há ironia brutal. Ela perdoou Heidegger, que escolheu nazismo conscientemente, mas não poupou Eichmann, que alegava apenas obedecer. Por quê? Porque Heidegger era filósofo que traiu filosofia, mas ao menos pensava. Eichmann era burocrata que nunca pensou, nunca refletiu, nunca questionou. Para Hannah, parar de pensar era pecado ímperdo maior que pensar errado. Nos anos finais, Hannah escreve sobre violência política, sobre mentira na política, sobre desobediência civil como dever moral. Leciona até o fim, sempre rodeada de alunos que a adoram pela honestidade brutal e recusam a aceitar ortodoxias. Em 4 de dezembro de 1975, Hannah está sozinha em seu apartamento em Nova York, tomando chá, escrevendo o segundo volume de The Life of the Mind, sua última obra sobre pensamento humano. Sofre ataque cardíaco massivo. Morre instantaneamente aos 69 anos. O livro fica inacabado. Mas o conceito que a destruiu em vida, banalidade do mal, vira indispensável após sua morte. Explica não apenas Holocausto, mas Abu Ghraib, Guantánamo, tortura por democracias que se dizem civilizadas. Explica como soldados americanos torturam prisioneiros iraquianos e dizem seguia ordens. Explica como drones matam civis e operadores dizem fazia meu trabalho. E em 2026, quando autoritarismos ressurgem globalmente, quando fake news normalizam mentira, quando algoritmos de redes sociais nos fazem seguir ordens digitais sem perceber, Hannah Arendt é mais urgente que nunca. Ela nos deu ferramentas. Totalitarismo não começa com golpe. Começa com normalização gradual do absurdo,
com aceitar hoje o que seria inaceitável ontem, com obedecer sem questionar, com fazer seu trabalho sem pensar nas consequências, com substituir pensamento crítico por clichês reconfortantes. E nos deu pergunta que não podemos evitar. Quando foi a última vez que você obedeceu sem questionar? Que fez seu trabalho sem pensar se era moralmente certo? Que aceitou narrativa pronta sem reflexão crítica? Que seguiu ordem de algoritmo, de líder, de grupo, de pressão social? Hannah diria: pensar é ato de resistência. Questionar é dever moral. Recusar normalização do absurdo é responsabilidade de cada indivíduo. Não há desculpa de eu só obedeci a ordens. Há apenas escolha, pensar ou não pensar. E dessa escolha depende futuro de democracias, de dignidade humana, de civilização. E assim, Hannah Arendt desaparece na história. Mulher que amou nazista e sobreviveu a nazistas, que perdoou o imperdoável, mas não poupou banalidade, que transformou trauma pessoal em ferramentas conceituais para entender o mal. Ela nos deixou o paradoxo impossível de resolver facilmente. Como distinguir entre perdão que liberta e perdão que permite repetição do horror? Talvez, enquanto adormece esta noite, você pense sobre as ordens pequenas que obedece sem questionar, os clichês que repete sem pensar, as narrativas que aceita sem examinar, as crueldades pequenas que normaliza diariamente, contra refugiados, contra diferentes, contra quem discorda. E talvez perceba desconfortavelmente que banalidade do mal não é algo distante, histórico, superado. É presente, é digital. É você quando para de pensar e apenas obedece, quando segue a multidão, quando faz seu trabalho sem perguntar se deveria. Se essa inquietação surgir, se você começar a questionar o que parecia óbvio, Hannah conseguiu. Não te deu respostas prontas. Te deu responsabilidade inescapável de pensar por si mesmo. E te avisou: democracias morrem não quando monstros atacam, mas quando pessoas normais param de pensar. Até a próxima história de Ninar. Boa noite.